tava falando aqui antes da SportsBets.io do teu relacionamento com, enfim, com os jogadores e tudo mais. Aí falei aqui do relacionamento com o Dunga, que dá choque, né? O Dunga e a imprensa pum, encostou. O Dunga é difícil. E aí, como é que foi isso? Levar Cara, o Dunga porque pra o trocar Dunga, uma ideia? porque aí é que tá. O Dunga, o relacionamento que eu tinha com o Dunga, assim, ele é muito amigo de um só jornalista. Um só. Não, do Grosso. Do Guerrinha. Ah, do Guerrinha. Só. E aí eu perguntei pro Guerrinha, tu acha que ele vai lá? O Guerrinha, Adroaldo Guerra Filho, um comentarista lá da RBS, queridíssimo. Eu perguntei, Guerra, tu acha que ele... Claro, não. Então, tu pode ir no Dunga, não tem problema. Ele fala assim, né? Não, tu pode ir no Dunga. Aí liguei o Dunga meio que via... Guerrinha assinou, não, vai lá. E ele foi. E aí expliquei o que era. Tomamos um vinho, puta, Aí saiu... ele soltou, né? Lenha. Soltou o Dunga sendo o Dunga. Cara, e contou tintim por tintim a relação dele com a Globo na época da Parada do Copa. Escobar lá. Falou, explicou tudinho o negócio do Escobar. Cara, todas as dúvidas que eu tinha, ele explicou minuciosamente todos os detalhes. Também viralizou demais, velho. Muito em corte também. Aí descobriram o podcast, assim, perfis de Instagram. E aí, puta, pegava direto os cortes, assim. E o do Dunga foi um que foi bem forte. Falou muito de, pô, qualquer coisa que tu fale, né? E a pessoa espera que o Dunga seja incisivo com a Globo. Então ele foi. É que ele era com todos, né, também, né? Assim, incisivo mas que eu a falo. Globo Não, é a- episódio não, do sim. Escobar foi muito emblemático. Sim, né? mas ele. Eu acho que o ponto não é uma crítica ao Dunga. Eu acho que ele. Você tem que ter uma sensibilidade, obviamente, com todas as áreas. Você tem que ter uma sensibilidade. Ali, você era o treinador da seleção brasileira, então você tem que ter uma sensibilidade. Mas a sensação que eu tinha. Que ele não tinha essa parada de privilégio, mano. É exatamente isso. Mano, eu vou essa falar. era Eu a vou treta falar. dele. Eu vou falar com a X ali e vou falar com a Y, mano. É isso. Eu não vou essa deixar era a de coisa falar dele. com a X porque a Y e tal. Não. Então é legal. Era legal esse tipo aí. Ele era coerente. Isso não dá pra falar Então dele, acho que tá faltou ligado? também um pouquinho aí vou falar da nossa parte, que hoje eu trabalho com a comunicação. Acho que faltou também entendimento da nossa parte para o Dunga, entendeu? Por exemplo, a Nesse Globo sentido. queria que ele fechasse algo exclusivo pra Globo. Aí, que todos, por exemplo, eu lembro que ele contou uma história, todos tinham que passar pro X lugar e aí, isso antes do treinamento, aí poderia atrasar o treinamento dele. Então, faziam coisas que ele ficava Poderia louco, prejudicar o trabalho dele, né? entendeu? Então, tipo assim, cara, combina antes comigo. Mas então, ele também pega uma seleção pós-Parreira 2006, que era uma festa, né? Isso. E depois do Penta, que foi uma relação muito mais Amistosa, aberta né? com Fátima o tava lá Filipão com e tudo vocês, mais imagina. e tal. E aí o Dunga vem ali e fecha total, né? Então houve um baque. Hoje eu acho que hoje tudo é fechado e ninguém reclama. Hoje aconteceu essa transição. Hoje é muito mais difícil ter Começou o acesso com o que se Dunga? tinha. Eu acho que o Dunga porque ele Começou chega com no o Dunga? meio disso. Mas, cara, na época do Dunga não 14 tinha abriu um isso. pouco mais. Não 14 tinha abriu um Instagram pouco também, mais. cara. Hoje em dia a gente... Aí 18 já fechou de A novo. gente tá dentro dos caras, né, da vida do jogador através do Instagram. E o cara também gosta de contar a sua versão, né? Não tem mais... Tem uma coisa que eu fico pensando, velho, assim... hoje em dia, pra não se criar uma narrativa que a imprensa possa dar... o jogador tem o seu canal de conteúdo, né? Pode ser o Instagram, pode ser o canal no YouTube e tal. E ali ele cria a sua própria narrativa, a sua própria história, dá a sua versão, se for se defender ou não, entendeu? Mas isso é uma parada gringa, velho. Isso é uma coisa que vem dos Estados Unidos com o The Players Tribune, por exemplo. Que cria a maneira com que o jogador se conta a sua versão da sua história, tá ligado? Pra ninguém mais criar factoides sobre ele. E mesmo assim, criamos, Se né? cria. Claro, exatamente. Dependendo do posicionamento do cara ali, ele gera... Mas o Brasil, por obviamente, exemplo, tem esse, né, o The Place Bruno Brasil, que acaba não vingando como é na gringa. Lá é lei, velho, né? Lá é lei. Mas os últimos que eu vi foram muito bons. Aqui, do Os Alexandre brasileiros, Pato, né? Do Alexandre Pato foi muito bom, cara. O do relato Daniel dele. Alves, ele admite coisas que a gente nunca tinha ouvido. Então, tem uma parada... O Raí também fez. Então, tem uma coisa que... Então, hoje em dia, existe um canal de oficial, né? Eu dei esse exemplo, mas tem outros, o próprio Instagram, né? Tu vai lá, se incomodou com alguma coisa, tu dá a tua versão. Vai lá e posta. Eu E penso na época sobre não isso, tinha, não tinha velho, isso. entendeu? Tá, mas vamos falar de treta. Vamos falar Vamos de treta. falar do de que treta. vocês quiserem Não, mas falar. Quero falar de treta. Só o lance do Dunga, por exemplo, eu conheço vários jogadores que trabalharam com o Dunga, quando então treinador da seleção.
E todos falavam super bem dele. Todos falam super bem Claro, dele. ele Até blindou hoje. os Como caras. pessoa e como treinador. Eu tenho o defendia privilégio. os deles, eu né? tive o privilégio e tenho o privilégio de conhecer um Dunga e trocar ideia com o Dunga. Eu acho que o meu relacionamento com o Dunga agora é até melhor do que quando a gente jogava. Até por uma questão de idade, né? Por exemplo, Foi colega dele em 98, quando na eu joguei Copa. a Copa do Mundo em 98, cara, o Dunga, sei lá, devia já ter lá os 30 anos dele, eu com 20 anos. Então tinha uma disparidade de idade e de pensamento, isso é natural. Era Geração um moleque diferente. e o cara já tava pensando em parar de jogar. Mas ele era coerente naquela época, É, porque ele então- falou muito dele como jogador e até É. as ações dele eram muito parecidas. Eu não tenho assim, cara, de verdade, assim, não tenho um asterisco, assim, pra falar, assim, de comportamento vestiário comigo, assim. Todas as lembranças que eu tenho do Dunga, do cara muito sério, Muito sério. muito profissional, e cobrava como o capitão que tinha que cobrar, mas... Ah, pô, eu lembro de uma história do Dunga, pô, faltou com respeito. Não, tô mentindo. A bronca dele tô era mentindo, com assim, a sabe? imprensa, com alguns Tô da imprensa. mentindo. E aí, Os caras passavam por cima das ordens dele. É, entendeu? Não, Essa era a treta e dele. vem desde 90, É, né? Ele é, foi muito e marcado também. pela eliminação. E aí esses tá? jogadores já macacos velhos, todos nego experiente. Cuidado, Denis, esse negócio de macaco velho. Não, é o cara experiente, gente, calma. É só uma expressão. Porque tem que ter um cuidado danado agora. Né? Os caras tudo experientes e tal. Os caras falam, meu, Denilson, o Dunga como treinador, caramba, top. E aí, se você puxar os números, né? Os números todos Seleção ele são, foi muito são bem, excelentes. Só acho né? que não sei porque ele não deu sequência Ah, né, pra carreira.